Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa nossa explicação. Hoje a gente vai literalmente fazer uma viagem no tempo, direto para a agitada década de 90. Vamos investigar de perto uma das maiores reviravoltas de gestão e de tecnologia de toda a história da exploração espacial. Imagina só a cena, a NASA enfrentando cortes absurdos de verba, vivendo uma verdadeira crise de identidade. E o que eles fazem? Eles dão um giro de 180 graus e adotam uma postura super revolucionária. É quase como se a agência espacial inteira tivesse virado uma startup do Vale do Silício do dia para a noite. Tudo para conseguir manter viva a missão de desbravar o cosmos. Vamos entender como isso aconteceu? Bom, a nossa pauta de hoje vai ser bem dinâmica. Ela está dividida em 5 passos fundamentais. Primeiro, o choque de realidade. Depois, a revolução de Golding. Em seguida, o sucesso da Pathfinder. Passando pelo programa Discovery e, para fechar, o limite do risco. Então, bora começar pela etapa 1, o choque de realidade e a crise orçamentária. Logo no início da década de 90, a Guerra Fria tinha acabado e, com isso, aquele orçamento simplesmente colossal da corrida espacial sofreu cortes drásticos. O governo começou a olhar para a agência como uma máquina muito pesada, sabe? Aquela engrenagem enorme que demorava uma eternidade e gastava uma fortuna astronômica para lançar qualquer coisinha. E olha, nada ilustra essa fragilidade de um jeito mais doloroso do que o que aconteceu em 1993 com a sonda Mars Observer. Pensa no projeto gigantesco de US$ 1 bilhão. O pessoal da época até chamava de Battlestar Galactica, de tão grande e complexa que era. E o que aconteceu? Ela simplesmente desapareceu no espaço quando estava chegando em Marte. Foi uma perda de partir o coração, para não dizer financeiramente devastadora. Esse foi, sem dúvida, o grande sinal de alerta de que o modelo antigo simplesmente não se sustentava mais. E isso acabou forçando um contraste que era, ao mesmo tempo, inevitável e super urgente. De um lado da balança, a gente tinha a velha NASA, totalmente obcecada por projetos monumentais e absurdamente caros. Sabe aquelas missões que aconteciam de vez em nunca? O grande problema desse modelo é que, se uma falhasse, puf, lá se ia o trabalho de uma geração inteira de cientistas. Do outro lado, surgiu a necessidade absoluta de criar uma nova NASA. Tinha que ser uma agência extremamente eficiente, operando no aperto de um orçamento super restrito, mas que fosse muito ágil, rápida no gatilho. E o que é bem interessante de observar é a dura realidade dos números nessa época. A matemática dos gastos reais com ciência planetária ao longo da década de 90 mostra exatamente isso. O dinheiro estava realmente curto. A fatia do orçamento dedicada a essa área encolheu de forma drástica se a gente comparar com as décadas anteriores. Então não era mais só uma questão de vamos cortar uns gastos ali, entende? A realidade financeira exigia uma abordagem de gerenciamento de projetos completamente inédita. E é aí que entramos na nossa etapa 2, a revolução de Golding e a nova mentalidade. Com o governo literalmente no pé deles, exigindo eficiência por causa daquela panela de pressão orçamentária, a saída foi trazer um novo líder lá do setor de defesa. O nome dele? Daniel Golding. Ele chegou com a reputação de ser um cara implacável, um verdadeiro trator para mudanças, totalmente focado em quebrar o conservadorismo lá dentro. E ele implantou um mantra que é ditar as regras da engenharia aeroespacial pelos anos seguintes. Faster, better, cheaper. Ou seja, mais rápido, melhor e mais barato. A ideia dele era cortar sem dó aquelas infinitas camadas de gerência, encurtar drasticamente o tempo de desenvolvimento e, o mais radical de tudo, cancelar imediatamente qualquer missão que ousasse passar um centavo do teto financeiro estipulado. Quando vemos os registros históricos do Dan Golding posando ao lado de um modelo em escala real do Hoover Pathfinder, essa nova mentalidade corporativa fica brilhantemente clara. Repara só no tamanhozinho do robô. Acabou aquela história de sondas do tamanho de um ônibus escolar. É a representação perfeita desse empurrão para criar uma cultura de startup dentro do governo. Equipes super jovens com foco interdisciplinar, desenvolvendo projetos em miniatura que praticamente obrigavam a inovar na marra. O que nos leva ao ponto 3, o sucesso da Pathfinder, unindo inovação e economia. Para provar que a filosofia do Golding não era só papo furado, veio a missão Pathfinder. O grande objetivo? Pousar em Marte custando apenas uma pequena fração do que custaram as antigas missões Viking. E para conseguir essa mágica, a equipe de engenharia teve que rasgar o manual tradicional. A solução que eles arrumaram foi espetacular. Pouso com um airbag.
Em vez de gastar horrores construindo propulsores ultracomplexos para um pouso super delicado, eles apelaram para métodos totalmente fora da caixa e tecnologias de prateleira. Eles criaram um sistema que basicamente protegia o robô em uma colisão controlada. No papel, um robô quicando no solo de Marte parecia uma loucura completa, mas quando você olhava para a planilha de custos, fazia todo o sentido do mundo. Vamos ver como era a engenharia por trás disso. Era uma coreografia agressiva e muito, muito rápida. Olha só. Primeiro, os paraquedas e retrofoguetes entravam em ação só para dar uma freada brusca na velocidade de descida. Segundo, nos metros finais, o módulo literalmente entrava em queda livre, só que ele estava todo empacotado num cacho de airbags gigantes quicando feito uma bola pela superfície marciana. Terceiro, depois que finalmente parava, o sistema murchava e se endireitava sozinho usando umas pétalas de metal. E quer saber do melhor? Em 1997, essas pétalas se abriram com perfeição, entregando o rover Sojourner de um jeito super seguro e absurdamente barato. Passo 4. O programa Discovery e a democratização do espaço. Como você já deve imaginar, o sucesso absoluto da Pathfinder mudou o jogo dentro da agência. O chamado programa Discovery democratizou o acesso à exploração do sistema solar, se baseando em 4 pilares inquebráveis. Primeiro, financiar várias missões pequenas em vez de apostar tudo em uma gigante. Segundo, impor limites de orçamento totalmente inegociáveis. Terceiro, colocar a liderança dos projetos diretamente nas mãos dos próprios cientistas, os investigadores principais. E quarto, exigir que o prazo total, desde a prancheta até a data do lançamento, fosse de no máximo 3 anos. O impacto produtivo dessa mudança foi quase imediato e impressionante. O ano de 1996, por exemplo, foi frenético. Trabalhando nesse novo formato, as equipes conseguiram lançar a Mars Global Surveyor, a pioneira Mars Pathfinder e a missão Near Showmaker. Tudo isso em uma janela de poucos meses. O tempo de desenvolvimento simplesmente despencou, o que provou que aquela grande barreira da burocracia tinha virado poeira. A ciência espacial passou a ser feita quase como uma linha de montagem de alta tecnologia. E, por fim, vamos para a etapa 5, o limite do risco e a avaliação de consequências. Só que tem um detalhe importante. Qualquer sistema que é levado ao limite máximo da velocidade e da contenção de despesas, uma hora começa a rachar. E isso nos leva a uma reflexão crucial. Será que focar tanto na velocidade acaba comprometendo a ciência básica? Pensa comigo. Quando as equipes estão sempre sob aquela pressão absurda para cortar gastos, simplificar processos e até pular etapas clássicas de segurança para cumprir cronogramas apertadíssimos, existe uma preocupação muito real de que missões inteiras estejam sendo expostas a riscos desnecessários. Então, a grande questão passou a ser encontrar um doloroso ponto de equilíbrio. O lado incrível dessa moeda era a frequência da exploração. Tinha sondas saindo do planeta com uma constância impressionante, garantindo um volume enorme de dados fresquinhos. Mas, por outro lado, essa total falta de margem de erro jogou o risco lá para as alturas. E em 1999, o feitiço virou contra o feiticeiro. 2 missões super importantes, a Mars Climate Orbiter e a Mars Polar Lander, foram totalmente perdidas. E o pior, por causa de erros que, numa estrutura mais clássica e cheia de revisões, muito provavelmente teriam sido barrados. Foi o momento em que o elástico que já estava esticado ao máximo finalmente arrebentou. Claro que essas perdas acabaram forçando a agência a dar um passo para trás e reequilibrar a forma de avaliar os riscos nos anos que se seguiram. Mas não dá para negar. O impacto daquela década ecoa até hoje. O grande legado de toda essa montanha-russa é a prova viva de que a inovação, muitas vezes, nasce da necessidade. A era do mais rápido, melhor e mais barato estilhaçou a inércia e aquele conservadorismo pesado que ameaçavam travar a exploração espacial. Ao forçar os engenheiros a pensarem muito pequeno no tamanho, mas gigantescamente na criatividade, essa filosofia deixou uma marca permanente nas tecnologias que a gente usa para explorar outros mundos ainda hoje. A NASA provou que a inovação muitas vezes nasce da necessidade e da restrição. Se você se inspira com a engenhosidade humana que supera limites orçamentários para tocar as estrelas, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o conhecimento científico a chegar mais longe, inscrever-se no canal Enciclopédia Universo Incrível, ative as notificações para não perder o encerramento da nossa série histórica, comente abaixo, você acha que missões menores e frequentes são melhores que grandes projetos bilionários?